Sejam bem-vindos à minha, a sua, a nossa EBD. Continuando os estudos sobre vacilos. Cara, o pessoal deve ter enjoado de ouvir essa frase, olha. Hoje estaremos aprendendo com o vacilo de uma mulher da Bíblia, que sofreu literalmente na sua pele as consequências de ter falado mal contra um servo de Deus, uma autoridade instituída por ele. Estou falando de nada menos e nada mais do que Miriam. Sua pele. Eu sou leprosa. Então, sem mais enrolações, bora começar essa EBD. O contexto em que o vacilo de Miriam aconteceu foi o seguinte: já faziam 2 anos que o Senhor havia libertado o seu povo da escravidão do Egito para levá-los à terra prometida, Canaã. E para essa missão, Deus levantou um homem chamado Moisés, a quem havia separado desde o seu nascimento. Moisés foi levantado por Deus então para liderar o seu povo nessa empreitada. O Senhor havia capacitado ele, colocando sobre ele o seu espírito. Deus não falava diretamente com o povo, Deus falava com o povo através de Moisés. Ou seja, ele era o seu porta-voz. Foi por meio de Moisés que Deus transmitiu a sua lei para o seu povo. Moisés possuía 2 irmãos, Arão, que foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, e Miriam, que foi a irmã mais velha de Moisés, que ajudou ele quando ele era bebê, no tempo em que o faraó estava matando as criancinhas, bebês, meninos no Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, guiados por Deus, eles partiram em direção ao deserto do Sinai. E durante todo esse tempo, Deus sustentava o povo com o maná que caía do céu. E não era pouca gente não, viu? Era mais ou menos aí umas 600.000 pessoas. Ao chegarem no deserto do Sinai, o Senhor deu instruções a Moisés para que o povo celebrasse a Páscoa. E assim o povo fez. Enquanto Israel estava no deserto, o Senhor ordenou que eles construíssem um tabernáculo, uma tenda grande, onde Deus manifestaria sua presença gloriosa no meio do seu povo. Quando o tabernáculo foi levantado, uma nuvem cobria ele de dia e uma coluna de fogo à noite. E quando a nuvem se movimentava, saía de sobre a tenda, o povo já sabia que era Deus que estava guiando eles para outro lugar. E onde a nuvem parava, lá o povo ficava e se acampava, armando também o tabernáculo. Conforme o Senhor ordenava, eles prosseguiam. Deus estava o tempo todo ali orientando Moisés para que ele conduzisse esse povo à terra prometida, conforme a sua vontade. Depois de alguns dias, lá pelo dia 20 do 2º mês, Deus guiou o seu povo para sair do deserto do Sinai e partir para o deserto de Parã, onde se acampariam. Deus não havia prometido ao seu povo uma jornada fácil, afinal eles teriam que enfrentar muitas coisas até chegar à terra prometida, mas Deus havia garantido a certeza da herança. Afinal, aquilo que o nosso Deus promete, ele cumpre. Durante esse tempo, Moisés teve que aguentar as murmurações e reclamações do povo, que muitas das vezes agia com rebeldia. Ao invés de obedecer a Deus e confiar nele, ficavam pensando nas comidas do Egito. Diante das rebeldias e reclamações do povo, Deus acabava corrigindo eles com a vara da disciplina. Aquele povo que havia desejado as comidas lá do Egito, acabaram sendo mortos e enterrados ali mesmo no deserto. A fim de ajudar Moisés a dar conta de tanta gente, Deus instruiu ele a escolher 70 homens anciãos, líderes respeitados no meio do povo. Deus capacitou esses líderes colocando sobre eles o seu espírito. É nesse contexto então que Miriam, irmã de Moisés, comete o vacilo. O povo estava localizado em Azerote, um local bem próximo ao deserto de Parã. Depois que tudo isso aconteceu, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por conta de uma mulher cuxita que ele havia tomado. Mas eu acho que no fundo, a mulher cuxita foi só uma desculpa. Pode ser que eles tenham criticado Moisés por conta do que aconteceu lá no capítulo 11, quando ele teve que escolher 70 homens para ajudá-lo. E pode ser que Arão e Miriam não tenham sido consultados para auxiliá-lo nessa escolha. Eles começaram a falar contra Moisés, tipo assim, questionando se Deus falava somente com ele e não por meio deles também. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a crítica que tinham feito ao seu servo Moisés. Se Moisés sabia, eu não sei, mas se ele sabia, ele deixou para lá.
A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso que existia na face da terra. Mas Deus ouviu e não deixou para lá. Sem demora, o Senhor chamou Arão, Moisés e Miriam para irem à tenda da congregação, pois lá Deus ia falar com eles. Deus desceu na nuvem na porta da tenda da congregação e chamou Arão e Miriam para se apresentarem diante dele. Ou seja, Deus chamou eles para se aproximarem. Cara, eu lembrei agora, sabe de quê? Quando às vezes aprontava e a mamãe chamava pelo meu nome. Eita, cara. Mano, eu não acredito no que essa menina fez não. Olha, Juliana, vem aqui. Senhora mãe, tô indo. Então Deus diz para Miriam e Arão que se houvesse profeta no meio do povo, Deus se revelaria a ele por meio de sonho, por meio de visão. Mas com Moisés era diferente. Deus falava com Moisés boca a boca, face a face, claramente, porque Moisés era fiel em toda a casa do Senhor. Então o Senhor questiona Arão e Miriam se eles não tinham medo de falar contra um servo do Senhor, contra Moisés. Como puderam falar sem temor contra o meu servo? A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E quando o Senhor se afastou da tenda, adivinha o que aconteceu? Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Sua pele. Eu sou leprosa. Segundo o meu dicionário, a lepra era uma doença caracterizada pela brancura e por inchaços, tumores ou manchas que desfiguram a pele. Os leprosos eram forçados a morar longe das outras pessoas e eram considerados pessoas imundas. Quando Arão viu isso, se arrependeu profundamente e rogou, pediu para que Moisés tivesse misericórdia deles e que a carne da sua irmã não fosse consumida por conta da lepra, devido ao pecado que loucamente cometeram. Moisés pede então com insistência para que Deus cure sua irmã. Só que Deus fala para Moisés que ele não curaria ela, mas que ela ficaria primeiro 7 dias com a lepra, fora do acampamento. E depois dos 7 dias é que ela seria curada e poderia voltar para o acampamento. Aí você pode me perguntar, mas Ju, por que Deus só castigou Miriam e não Arão, já que foram os dois que falaram contra Moisés? Era porque provavelmente Miriam é quem tinha iniciado isso, é quem tinha instigado toda essa situação. A Bíblia diz que o povo de Israel esperou Miriam ficar curada para poderem partir para o deserto de Parã. Ou seja, Deus teve misericórdia dela e não abandonou-a. E o que nós podemos aprender hoje com o vacilo de Miriam? Miriam era uma serva de Deus que foi usada pelo Senhor algumas vezes, como por exemplo quando ajudou a salvar o seu irmão quando ele era bebê. Mas em algum momento da sua caminhada, ela acabou não vigiando e vacilando, usando sua boca para criticar, falar contra, falar mal de um servo do Senhor, uma autoridade instituída por ele, no caso seu irmão Moisés. Ainda mais naquele tempo em que Deus não falava com o seu povo face a face. E por isso, eles não deveriam criticar aquele que o Senhor havia escolhido e levantado para ser seu profeta. Miriam poderia ter agido de maneira sábia, poderia ter ido falar com Moisés, mas ao invés de falar com ele, ela falou contra ele. Deus julga os seus servos e trata o pecado na nossa vida. Miriam não estava pronta para ouvir, mas estava pronta para falar e para se irar. E essa não é a vontade de Deus. Miriam, mesmo sendo irmã do líder Moisés, não escapou das consequências do seu pecado. Com certeza, os 7 dias em que ela ficou isolada foram suficientes para pensar no que ela havia feito. Aprendemos com tudo isso que devemos ter mais temor do Senhor e não podemos ficar abrindo a nossa boca para falar mal, para falar contra um servo do Senhor ou uma autoridade instituída por ele. Quantas vezes emprestamos a nossa boca para o mal e começamos a falar mal do nosso pastor, dos nossos líderes, dos nossos irmãos e dos nossos próprios pais? Devemos nos lembrar que mesmo que ninguém nos ouça, Deus nos ouve e Ele não deixa o nosso pecado para lá. O nosso Deus nos repreende e disciplina porque somos seus filhos e só assim que a gente aprende a lição, se arrepende e é restaurado e santificado. A palavra do Senhor nos fala em Tiago 4:11
que não devemos falar mal uns dos outros, porque aquele que fala mal do seu irmão julga-o e fala mal e julga a lei de Deus. E se julgamos a lei de Deus, já não somos mais observadores da lei, mas sim juiz. E eu posso te garantir que de juiz só tem um, e é Deus. Então, se você passar por uma situação igual a essa, ao invés de ficar falando mal contra o seu pastor, seus irmãos, seus pais, procure orar, peça de Deus sabedoria para que Deus te mostre a forma correta de agir. E se for preciso, fale diretamente com a pessoa e não contra ela ou por trás dela. No Salmo 34:13, Deus fala que nós devemos guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios de palavras falsas. O Senhor também diz em Efésios 4:29 que nenhuma palavra torpe ou nojenta deve sair da nossa boca, apenas aquela que for útil para edificar, abençoar a vida das pessoas ao nosso redor, concedendo graça aos que ouvem. E também diz em Romanos 13, capítulo 1 e 2, que todas as pessoas devem estar sujeitas a autoridades superiores, porque não existe autoridade que não venha de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade está resistindo ao próprio Deus, e aqueles que resistem sofrerão condenação. Então, queridos, que tenhamos aprendido com a lição de hoje a temer mais a Deus e não ser como Miriam, que acabou usando a sua boca para fazer o mal. Que possamos vigiar para que isso não aconteça. E se vier a acontecer, devemos nos lembrar que as consequências virão. Afinal, Deus, ele é o nosso Pai e ele nos corrige sempre que precisamos. Então é isso, galera. Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Domingo que vem eu vou trazer mais vacilos. Afinal, o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Grave isso aí. Nos vemos no próximo domingo, nessa mesma hora e nessa mesma Bate EBD. Tchau!